Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos ao Railways Explained. Depois do vídeo anterior sobre o sistema ferroviário italiano, vamos agora abordar seu notável segmento ferroviário de alta velocidade. O sucesso das ferrovias de alta velocidade da Itália pode ser atribuído a vários fatores, mas um que muitas vezes é negligenciado é a configuração geográfica do país. O formato da Itália é significativamente influenciado por um eixo norte-sul que se estende dos Alpes até o mar Mediterrâneo. A maioria das cidades mais populosas do país está situada ao longo desse eixo, e o alinhamento quase perfeito desses centros urbanos é crucial para operar um sistema ferroviário de alta velocidade de forma eficiente. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na explicação da atual rede de trens de alta velocidade, explorar as linhas que estão em construção e apresentar fatos e números fascinantes sobre o mercado italiano de trens de alta velocidade. Mas antes disso, deixe-me apresentar o patrocinador do vídeo de hoje, ExpressVPN. Você sabe como é quando está navegando na internet, assistindo sua série favorita ou enviando informações sensíveis online. Você quer acreditar que está seguro e protegido, mas a verdade é que não está. É aí que entra a ExpressVPN. Você sabia que está se colocando em risco sempre que se conecta a uma rede Wi-Fi não criptografada em aeroportos, hotéis, bares ou até mesmo em casa? Suas informações privadas ficam vulneráveis a hackers e espiões que estão só esperando para roubá-las. Mas com a ExpressVPN, você pode se proteger desses predadores digitais. Ela criptografa o seu tráfego na internet, tornando impossível para qualquer pessoa ver ou interceptar sua atividade online. Não espere, assine a ExpressVPN hoje mesmo e aproveite a tranquilidade de saber que você está protegido pelo melhor do mercado. Para obter a ExpressVPN, basta clicar no link abaixo e você ganhará os 3 primeiros meses grátis. O sistema ferroviário de alta velocidade italiano conta com um total de 1.468 quilômetros de trilhos, abrangendo os corredores mais movimentados e congestionados do país. Esses corredores incluem o trecho transversal Turim-Veneza, o eixo principal Milão-Nápoles, que se ramifica em direção ao Porto de Gênova e estende conexões para o norte da Europa, através dos Alpes, e para o sul da Itália, entre Nápoles e Palermo. A ferrovia de alta velocidade Florença-Roma foi a primeira da Europa projetada para operar a 250 km por hora, cobrindo 254 quilômetros. A fase inicial do projeto começou em 1970 com a construção do Viaduto Paglia, que se estende por impressionantes 5,4 quilômetros. O primeiro trecho, conectando Roma Termini a Città della Pieve, foi concluído em 7 anos e inaugurado em 1977. Subsequentemente, o trecho ligando Città della Pieve e Arezzo foi concluído em 1985, seguido por Valdarno e Florença em 1986, e Arezzo e Valdarno em 1991. A linha é eletrificada usando um sistema de 3.000 volts em corrente contínua, com um serviço de alta velocidade lançado na rota Roma-Milão em 1988-1989, utilizando o trem ETR 450 Pendolino. O serviço reduziu o tempo de viagem de cerca de 5 para 4 horas, com velocidade máxima de 250 km por hora. Na década de 1980, uma nova linha ferroviária entre Roma e Nápoles foi identificada como especialmente desejável, pois conectaria melhor o norte e o sul da Itália. As obras começaram em 1995. No entanto, executar o projeto não foi uma tarefa fácil, envolvendo a perfuração de 28,3 quilômetros de túneis, já que 13% do trajeto escolhido era subterrâneo. Posteriormente, em dezembro de 2005, o segmento inaugural da ferrovia, que vai de Roma Termini até Grignano d'Aversa, foi aberto ao tráfego.
Finalmente, em 13 de dezembro de 2009, os últimos 25 quilômetros da linha, que iam de Grignano até Nápoles Centrale, foram inaugurados, culminando na conclusão de toda a linha ferroviária de alta velocidade Roma-Nápoles. A linha ferroviária foi construída para trens de alta velocidade, capazes de atingir velocidades de até 300 km por hora. Esse sistema ferroviário é a primeira linha eletrificada da Itália com 25 kV em corrente alternada, em vez dos tradicionais 3 kV em corrente contínua. Além disso, esta é a primeira linha ferroviária do mundo a aplicar o ETCS nível 2 durante operações ferroviárias normais. Uma das estações que adornam o trajeto é a estação Napoli-Afragola, que por acaso é uma das estações mais impressionantes do mundo. Já falamos sobre essa estação em um vídeo separado, então, se você tiver interesse, confira lá. A linha ferroviária de alta velocidade Turim-Milão cobre uma distância de 125 quilômetros, atravessando o território de 41 municípios. A linha foi projetada para trens de alta velocidade que chegam a até 300 km por hora. O terreno plano do interior permitiu que 80% dos trilhos fossem construídos ao nível do solo, com apenas uma pequena parte em trincheiras e cerca de 15% em viadutos. Curiosamente, a maior parte da linha segue de perto o lado sul da autoestrada Milão-Turim. A linha foi inaugurada em 2 etapas. O trecho inicial, de 85 quilômetros entre Turim e Novara, foi inaugurado em fevereiro de 2006, a tempo para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 em Turim. O trecho restante de 40 quilômetros entre Novara e Milão foi oficialmente inaugurado em dezembro de 2009. A linha ferroviária de alta velocidade Milão-Verona, com um comprimento de 165 quilômetros, foi aprovada pela primeira vez em 1995. O primeiro trecho, ligando a estação Lambrate em Milão à estação Piatello Limito, foi concluído em 2000. O segundo trecho, concluído em 2007, envolveu a construção de uma linha ferroviária entre Milão-Lambrate e Treviglio, com uma velocidade de projeto de 200 km por hora. Então, em 2016, o terceiro trecho para uma velocidade de 300 km por hora foi concluído, conectando Treviglio a Brescia. No entanto, o projeto ainda não está totalmente concluído e a construção do trecho restante até Verona ainda está em andamento. A linha ferroviária de alta velocidade Nápoles-Salerno tem 29 quilômetros e foi projetada para 250 km por hora. O que diferencia essa linha ferroviária é sua característica distinta de passar pelo Monte Vesúvio. Ela usa eletrificação de 3 kV em corrente contínua. Ela tem características técnicas que permitem o tráfego de trens de longa distância e de outros não exclusivos de alta velocidade. O financiamento foi concedido em 1981, mas as obras avançaram devagar. A linha entrou em operação em junho de 2008 por causa de problemas de financiamento. O conceito de uma linha ferroviária de alta velocidade entre Milão e Bolonha foi anunciado inicialmente em 1988. A proposta enfrentou várias ações judiciais relacionadas a diversas investigações de corrupção, culminando no escândalo Tangentopoli, o que impediu seu progresso. A ferrovia de alta velocidade Milão-Bolonha cobre uma distância total de 214 quilômetros, com 182 quilômetros paralelos à autoestrada 1A1. Ela foi projetada para uma velocidade de 300 km por hora. A linha férrea é eletrificada a 3 kV em corrente contínua, desde a estação Milano Centrale até o entroncamento Malegno, e do entroncamento Castelfranco Leste até a estação Bologna Centrale. O trecho intermediário é eletrificado em 25 kV e 50 Hz. As conexões com a linha tradicional também são eletrificadas a 3 kV em corrente contínua.
A rota foi aberta para o tráfego comercial em dezembro de 2008, coincidindo com a principal mudança de horário europeia. A ferrovia de alta velocidade Bolonha-Florença é uma notável façanha de engenharia que conecta essas duas cidades italianas icônicas. A extremidade norte da ferrovia fica na estação Bologna Centrale e se conecta com a linha de alta velocidade Milão-Bolonha e outras linhas para Veneza e Verona. Enquanto isso, a extremidade sul da linha fica na estação Firenze-Santa Maria Novella e se conecta com a linha de alta velocidade Florença-Roma. Um dos principais motivos que tornam essa ferrovia tão impressionante é o terreno desafiador da região. Apesar desses desafios, a linha de alta velocidade Bolonha-Florença foi construída com sucesso e agora é considerada o maior empreendimento de projeto e construção de toda a rede nacional. A linha foi projetada para trens de alta velocidade que chegam a 300 km por hora. Ela se estende por 78,5 km, com impressionantes 73,8 km de túneis, 3,6 km em aterro ou em corte e 1,1 km em viaduto. 4 dos túneis têm comprimento superior a 10 km. A ferrovia possui o sistema de sinalização ERTMS, nível 2 instalado, sem sistemas tradicionais de contingência, como sinais físicos ao lado da linha. Essa instalação resultou em considerável economia de custos ao reduzir o equipamento necessário ao longo da via e os custos associados de manutenção ao lado dos trilhos. Em 2019, a rede ferroviária italiana propôs um plano para aumentar a velocidade máxima da rede de alta velocidade em alguns trechos de 300 km por hora para 350 km por hora. O objetivo era diminuir o tempo de viagem e melhorar a experiência dos passageiros. Por exemplo, o plano teria reduzido em cerca de 10 minutos o tempo de viagem do trajeto de 568 quilômetros entre Roma e Milão, que hoje leva 2 horas e 55 minutos sem paradas nos trens da Trenitalia. Porém, o Ministério da Infraestrutura e Transportes da Itália e a Agência Nacional de Segurança Ferroviária rejeitaram o plano por razões técnicas e econômicas. Essas organizações concluíram que as desvantagens superam os benefícios, sendo a segurança de passageiros e funcionários ferroviários uma das maiores preocupações. Elevar a velocidade máxima para 350 km por hora exigiria grandes melhorias na infraestrutura e sinalização para garantir segurança, resultando em custo elevado. Além disso, os benefícios econômicos do plano proposto também eram questionáveis. Na Itália, há várias linhas em construção. Primeiro temos a linha Milão-Gênova, que foi aprovada em 2006 ao custo de 6,2 bilhões de euros. Embora a construção tenha sido temporariamente interrompida devido a problemas de financiamento, as obras foram retomadas e a linha agora deve ser concluída até 26. Passando para a linha Milão-Veneza, que ainda precisa usar a linha convencional entre Brescia e Pádua. No entanto, o trecho restante de Brescia até Pádua está em construção, com um custo de 2,5 bilhões de euros. O trecho entre Brescia e Verona deve ser concluído ainda este ano, enquanto o trecho entre Verona e Pádua deve ser finalizado até 2027. Em seguida, temos a linha Nápoles-Bari, cuja construção começou em 2015 e custou 6,2 bilhões de euros. Quando finalizada, reduzirá o tempo de viagem de 4 para 2 horas, tornando o trajeto mais rápido e eficiente. A previsão é que a linha seja concluída até 2027. Para quem viaja para a Sicília, a linha Palermo-Catania está sendo aprimorada com uma ferrovia de via dupla, ao custo de 415 milhões de euros. A construção começou em 2019 e o trabalho em ambas as vias deve ser concluído em 2023. Mais melhorias virão como parte do projeto de 8 bilhões de euros. Vai permitir uma velocidade máxima de 250 km por hora, reduzindo o tempo de viagem entre Palermo e Catânia para 1 hora e 45 minutos em 2025.
A linha Turim-Lyon é outro grande projeto com um custo total de 26 bilhões de euros. Quando estiver concluída, vai conectar Turim, Lyon e Chambéry, substituindo a linha ferroviária atual. Embora o projeto tenha sido altamente controverso, o financiamento foi aprovado em meados de 2019 e a conclusão está prevista, de forma provisória, para 2032. Mais detalhes sobre esse projeto serão revelados em breve em um vídeo especial. Por fim, o túnel de base do Brenner está atualmente em construção e permitirá uma conexão eficiente através dos Alpes, entre a Áustria e a Itália. Uma nova linha de alta velocidade entre Verona e Forteza, com cerca de 180 quilômetros de extensão, será concluída até o final das obras do túnel de base do Brenner em 2032, com um orçamento de aproximadamente 5 bilhões de euros. Já falamos sobre o túnel de base do Brenner em outro vídeo. Confira se tiver interesse nessa obra de engenharia. Desde o início, o serviço de alta velocidade foi operado pelas ferrovias estatais italianas e depois pela Trenitalia, até surgir um novo concorrente no mercado. O sistema ferroviário italiano foi o primeiro do mundo a experimentar concorrência no segmento de trens de alta velocidade quando um operador privado entrou no mercado e começou a oferecer serviços de transporte de passageiros. O processo de desregulamentação do transporte ferroviário na Itália proporcionou uma oportunidade para um grupo de empresários privados fundar a Nuovo Trasporto Viaggiatori, mais conhecida como ILO. Foi a primeira empresa privada a operar trens de alta velocidade para passageiros em toda a União Europeia. A ILO foi fundada em dezembro de 2006 com o objetivo ambicioso de conquistar de 20% a 25% de participação de mercado já em 2014 e 2015. Além disso, o plano era atingir o ponto de equilíbrio financeiro em 2014. Essa empresa investiu mais de 1 bilhão de euros, incluindo 628 milhões na compra de 25 trens AGV modernos e 90 milhões no centro de manutenção próximo a Nápoles. Levou alguns anos até a ILO conseguir a licença de transporte e todos os certificados necessários, então o serviço planejado foi adiado até 2012, quando eles lançaram o primeiro serviço. O modelo de negócios da ILO era inovador, com uma estrutura de custos inspirada nas companhias aéreas de baixo custo. O objetivo era aprimorar a qualidade do serviço, aumentar a produtividade e reduzir custos. A abordagem inovadora deles para viagens de trem acabou sendo um sucesso e a empresa atingiu o ponto de equilíbrio financeiro em 2016 e depois começou até a ser lucrativa. Como prevê a teoria, a concorrência dos trens de alta velocidade na Itália gerou um efeito competitivo triplo. Mais capacidade, frequência e conexões, preços mais baixos e melhores serviços, proporcionando grandes benefícios aos consumidores. Quando os serviços da ILO começaram em 2012, houve grande aumento na oferta de trens de alta velocidade. O serviço comercial foi rapidamente ampliado para 50 trens por dia, frequência horária entre Milão e Roma, frequência horária entre Roma e Veneza e 6 viagens diretas entre Roma e Milão, com 9 cidades e 12 estações atendidas. Em 2012, ILO conseguiu oferecer 38 serviços diários no principal eixo Turim, Milão, Roma, Nápoles. E aumentou em cerca de 45% a oferta total de trens de alta velocidade. Tendo em mente que a Trenitalia lhe oferecia 89 serviços nesse eixo todos os dias. Honestamente, poderíamos falar muito mais sobre os efeitos, mas depois de tudo o que pesquisamos, percebemos que isso exige um vídeo separado. Você já sabe que o mercado de trens de alta velocidade agora está aberto na Espanha e na França também, e principalmente a Europa Ocidental está se tornando um palco da concorrência no setor de trens de alta velocidade. Então espere por um vídeo desse tipo em breve. A chegada da ILO ao mercado ferroviário e sua concorrência com a Trenitalia causaram rapidamente um aumento significativo na demanda por trens de alta velocidade.
tanto em termos absolutos, com novos passageiros, quanto em termos relativos, relacionados aos passageiros que escolhem o trem em vez de viajar de avião ou por estrada. Na verdade, o crescimento dos trens de alta velocidade na Itália foi apontado diretamente como um dos fatores que contribuíram para o fim da companhia aérea italiana, Alitalia, em 2021. O número de passageiros transportados nos trens de alta velocidade da Trenitalia aumentou de 6,5 milhões em 2008 para impressionantes 40 milhões em 2019, marcando um crescimento notável de 515%. Enquanto isso, o número de passageiros da Ítalo aumentou de aproximadamente 4,5 milhões em 2012 para um total de 20,1 milhões, transportados em 2019. Esse sucesso impressionante pode ser atribuído à contínua expansão da frota de trens de alta velocidade da Ítalo, que mais do que dobrou desde 2008 e continua crescendo de forma constante. Com um total de 160 trens em operação em 2021, como ilustrado no diagrama antes do surto de Covid em 2019. Ítalo já tinha uma participação de mercado significativa de 32% em passageiros quilômetro e seguia crescendo. Por fim, destacamos que a Mersitalia Fest lançou o serviço de carga ferroviária de alta velocidade em novembro de 2018, sendo o primeiro desse tipo da Ítalo. O ETR 500. Mersitalia Fest transporta cargas entre Caserta e Bolonha em 3 horas e 30 minutos, com uma média impressionante de 180 km por hora para os padrões do transporte ferroviário de carga. Mas após 4 anos, ou seja, em novembro de 2022, esse serviço foi cancelado, sem anunciar se seria retomado. E pessoal, é isso aí. O sistema ferroviário de alta velocidade italiano, em poucas palavras, com seu mercado, que é uma verdadeira história de sucesso ferroviário. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor como ele funciona e por que é tão importante para o cenário de transportes da Itália. No próximo vídeo, explicaremos em mais detalhes os trens de alta velocidade na Itália e suas principais características. Agradecemos aos nossos apoiadores pelo suporte, que viabiliza trazer análises aprofundadas sobre o mundo das ferrovias. Se você quiser apoiar o Railways Explained também, pode fazer isso no Patreon ou comprando alguns itens legais de ferrovias na nossa loja online. Os links estão na descrição. Por favor, lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo e considere se inscrever no canal. Seu apoio realmente nos ajuda a continuar trazendo para você este conteúdo informativo e divertido sobre ferrovias de todo o mundo. Até a próxima, tchau!